E hoje nós vamos falar com o Cleiton. Cleiton, se apresente. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Já tá pegando jeito, viu? Meu nome é Cleiton José dos Santos, né? Sou graduado aí, bacharel em Biologia e Arquitetura, né? E tenho algumas especializações, engenharia de estruturas, engenharia de segurança do trabalho, especialização em higiene ocupacional e perícias, e agora fazendo MBA em gestão do SESNT. E atuo na área de engenharia de segurança do trabalho, né, como engenheiro supervisor de SESNT em um grupo aqui de Cascavel, que é o Grupo Pluma. Né, então, sou engenheiro, aí temos mais de 14 mil funcionários, mais de 40 técnicos, 5 engenheiros de segurança do trabalho que trabalham sobre a minha gestão. Eu me perdi. Já nem lembro mais o começo. Deixa eu aproveitar e fazer um recado pro pessoal que tá em casa. Faça como um Cleiton. Mandem mensagem lá no nosso Instagram e depois vire nosso associado. E aí aproveite dos benefícios que a EAC tem para vocês. Então, vamos começar de uma maneira muito simples. O que é tudo isso? O que é tudo isso, Cleiton? Onde você foi parar nisso? Biologia. Então, por exemplo, né, então minha trajetória, eu comecei como técnico em segurança do trabalho, na verdade, em 2009, e nunca mais saí da área de segurança e saúde ocupacional. Então, né, comecei a fazer a graduação em 2013 em arquitetura. Então, após isso, né, concluí engenharia de segurança, era uma empresa familiar na época, né, a gente trabalhava na área de segmento de construção de subestações e linha de transmissão, tá na área de energia. Um arquiteto caiu de paraquedas na área de construção civil pesada, eu executava obras. Então, né, como a empresa ela era familiar e pequena, algumas obras eu era coordenador de saúde, segurança e meio ambiente, em outras eu era o residente da obra. Eu tinha que cuidar da parte de medição, boletim, enfim, até concluir. Né, fazíamos ampliações, como também construção de subestações novas. E lá eu me deparei com a necessidade de fazer, né, ter aí uma formação na área de meio ambiente, porque a gente precisava fazer gerir. Então, como é que você vai se gerir algo que você não tem no conhecimento básico da área? Aí foi onde eu fiz biologia. Acabou que isso tudo, né, foi agregando muito, que hoje, na área da engenharia de segurança, nós temos diversas áreas. Né? Então, debaixo do guarda-chuva da engenharia de segurança aqui no Brasil, nós temos a engenharia ocupacional, a ergonomia, temos aí máquinas e equipamentos, por exemplo, engenheiros mecânicos e eletricistas trabalham muito dentro dessa área. Segurança do trabalho, né, em si. Adequando, né, máquinas e equipamentos. E a biologia em si, quando eu falo em engenharia ocupacional, eu falo em agentes físicos, químicos e biológicos. Então é um nicho específico. Então, por exemplo, a especialização em engenharia ocupacional, ela é uma especialização da especialização. Né? É uma área da engenharia ocupacional. Mas hoje, né, nós temos aí, em 2019, foi criado o E-Social, que é a escrituração fiscal do governo. Né? Então, as empresas elas acabam criando muito passivo quando elas não têm um profissional com conhecimento técnico para enviar, fazer os laudos, na verdade, que dão subsídio aí para poder enviar essa documentação. E quem fiscaliza tributo é a Receita Federal. Ninguém vai lá ficar perguntando se você está recolhendo, fazendo os laudos da maneira correta ou não. Então, né, não vai demorar muito, já está chegando a conta para as empresas que não fazem a correta gestão. Então, da engenharia de segurança, porque a higiene é uma das áreas aí da engenharia de segurança do trabalho. Meu Deus, é muita coisa. Mas eu quero começar contando um negócio aqui sobre a biologia. Porque eu estava fazendo cursinho, né, para passar no vestibular e tinha matéria de biologia. E definitivamente biologia é algo que eu nunca consegui entender. Nunca consegui entender, de verdade. Assim, o máximo que eu consegui entender é o tal do olho claro, né? Azinho que... Né? Mas eu vou te falar que quando eu estudava na escola, eu adorava minha professora de biologia e eu pensei em fazer biologia. Porque eu gostava de ficar desenhando as células, mitocôndrias. E eu quase que fiz biologia. Cara, e eu rasguei toda a apostila. Eu peguei na aula do cursinho e eu rasguei ela inteira de raiva, assim. A única coisa que eu acompanho da biologia é o Bill Mesquita. Alguém conhece ele? Ele é um biólogo e ele fala dos animais. Eu assisto o Richard. Mas enfim, né, divagamos agora. Um parênteses aqui. Você se formou em arquitetura. Isso. Certo. E aí depois você fez as suas especializações. Exato. Tá. Hoje você trabalha aonde? Então, hoje eu trabalho seletista no Grupo Pluma, né? Sou engenheiro supervisor de SESNT do grupo. Como eu disse aí, tem vários profissionais sobre a minha gestão. E no início do ano, em janeiro, eu abri uma empresa. Por um acaso, daí o que aconteceu? Eu já trabalhei na Copacol como engenheiro de segurança do trabalho lá. E aí, diversos técnicos, e os próprios engenheiros que tá lá, o engenheiro que é meu amigo Rodrigo, de vez em quando vinham tirar dúvidas técnicas comigo. Cleiton, precisa avaliar o ruído. O que é que eu utilizo? Taxa de... Sobre engenharia de segurança do trabalho. Especificamente higiene ocupacional agora. Então, assim... Tá, qual que é a diferença?
É porque a engenharia de segurança ela é um macro. Então é como você pegar tipo, a arquitetura e Tá, depois é você tipo vai engenharia dividir. civil. Daí tem vários Daí tem a subnichos. engenharia de segurança do trabalho. E dentro da área da engenharia de segurança do trabalho, nós vamos Tem ter a ali ocupação. A higiene vários ocupacional. nichos da... Sim, para vocês terem ideia, nos Estados Unidos isso não é assim que funciona lá. Aqui o Brasil importou as leis e normas dos Estados Unidos, deu uma brasileirada e colocou tudo no mesmo pacote. Mas lá existe os higienistas ocupacionais e o profissional de segurança do trabalho. Lá é separado. Então, Que loucura. Você vê Aqui, como é bem complexo, então, né? Pra separar tanto. E eu vejo isso, e isso, assim, me acende uma luz, tipo um alerta, porque eu trabalho com vigilância sanitária. E a questão da higiene é muito da engenharia de segurança, mas não é o que a gente vê na obra. São coisas diferentes. Então, totalmente diferente. eu tô começando a entender agora que realmente é algo assim, para quem já tem um pouco mais de noção disso, faz total sentido. Para quem ainda não tá habituado, é a mesma coisa, teoricamente. Ocupacional é para o arquiteto e engenheiro que faz projeto. Porque é o ambiente de trabalho. Exato. Então, ocupacional está diretamente ligado a isso. Então, por exemplo, uma das perguntas que você fez, porque você fez biologia, e dentro da biologia eu tenho um setor específico que vai ali e eu uso ela no meu dia a dia, que é a microbiologia, que são os agentes biológicos. Olha só que legal. Uma indústria de plásticos que eu fiz uma vez. Eles têm 2 linhas de segmento. Eles usam polímero reciclável, então eles só podem fazer o processo de reaproveitar esse polímero para saco de lixo. Agora, eles também produzem plásticos que entram em contato com alimentos. Esses polímeros têm que ser polímeros naturais, nunca antes usados. E aí que entrou a questão da higiene ocupacional, o engenheiro que trabalhou nesses processos. E até mesmo o processo de fazer isso, o processo da manutenção dos equipamentos e o processo da qualidade do trabalhador. Então, não sei se faz sentido, mas... Dentro da biologia, por exemplo, eu tenho a microbiologia, só que eu tenho ela visada ao trabalhador, né, que daí seria o que a higiene ocupacional trabalha, e tenho a biologia do processo. Então, por exemplo, no onde eu trabalho, que a gente trabalha com matrizes, pintainhos, existe a mesma coisa. Tem a biossegurança ligada, não à segurança do colaborador, mas à segurança da produção. Para que não haja adoecimento. Garantir que aquele plástico daquela indústria, ele não se contamine, porque aquele plástico, ao entrar em contato com o alimento, ele pode provocar uma cadeia sem fim. Igual aconteceu na cervejaria lá que encontraram sei lá o que na cerveja e tiveram que buscar o lote e recolher o lote. Olha só. E o que seria o grupo Puma? O grupo Pluma, ele é um grupo que hoje Pluma? tem... Pluma Agroavícola. Tem hoje mais ou menos uns 14 mil funcionários. Então ele tem 3 bandeiras principais. A Pluma em si, que deu início a tudo, né? São 4 sócios, 3 irmãos e um amigo que originou. Eles são de 2 vizinhos. Né, são os Paludos e o seu Mazurek. Então ela faz ovos férteis e pintainhos de um dia. O que é isso? Os ovos férteis são ovos embrionários. Então a gente fornece o ovo hoje para o Butantan. Todas as vacinas que saem de lá oriundas dessa produção de ovos férteis. Que legal. Né? E aí tem o outro segmento que acaba esse processo de incubação, o pintinho nasce e vai para a área de corte, que é o que a gente tem muito aqui, né? Por isso que faz os frigoríficos sobreviverem. Então, assim, a diferença, sei lá, né? Aqui a gente tem muitas cooperativas, Larco, Pacol, Cevale, né? Qual que é a diferença da Pluma, né, para elas principalmente, né? Além de não ser cooperativa, são empresa privada, é que a Pluma produz ovos para vender. Ela é a maior produtora da América Latina, então ela é autossustentável, né, nos pintainhos que ela produz para abater. A gente tem a marca Belo Alimentos, que são os frigoríficos de aves, que ficam no Mato Grosso do Sul. Temos 2 plantas lá, uma planta de embutidos, e aí a Pluma em si ela vai pelo Brasil, ela começa em Santa Catarina, temos no Paraná, temos em São Paulo, temos em Brasília, né? Então a gente está localizado em regiões estratégicas e ela é a empresa que domina, nasceu dali. E aí a restante que a gente chama de proteína, né, que é a empresa de embutidos, frigoríficos, ela nasceu na necessidade eu tenho produção excedente, então eu preciso alojar esses pintainhos. E aí foi consequente o processo, né? A gente chegou aí aos frigoríficos. Pessoal de casa, para vocês verem que isso aqui não é nem combinado, porque eu não entendo, não tô entendendo agora. Mas você precisa entender, você quer ter a tua chacrinha? Exatamente. Agora, você é produtora rural? Cleiton, você como arquiteto e daí com essa especialização nessa parte da engenharia, o teu trabalho consiste em elaborar um projeto disso
Ou é uma supervisão como se fosse uma execução de obra? Ou é os dois? Os dois. É os dois. Você consegue... PCMAT, PCMSO. É que o PCMAT não existe mais. Também, Hoje é PGR aplicado à construção civil. Então, PGR que é uma norma específica. Então, dentro da legislação trabalhista, só aproveitando o gancho, nós temos 3 separações. Tem as normas setoriais, as normas especiais e as normas gerais. Tá? Então, o que significa isso, né, Cleiton? Então, assim, por exemplo, nós temos o segmento Pluma, que é agro. Então, o segmento agro, ele não segue a NR1, eu não faço PGR. Eu tenho que fazer PGR-TR, porque eu estou enquadrado dentro da agricultura. Dentro da agricultura. E é uma norma setorial 31 que versa sobre isso. Então precisa atender aquela. Né? Assim como existe a NR22, que é mineração, assim como existe a NR18, que é construção civil. Ah, e aí é uma indústria que aquela... produz, às vezes, um tipo de dispositivo médico. Que produz o alimento. Cara, olha, que massa isso daí. O que você trabalha, por exemplo, que é clínicas, é NR32. Então tem uma norma específica, né, que versa sobre isso. A norma de clínicas, hospitais, enfim. Né, a segurança biológica lá, ela dá muito mais ênfase lá na NR32. Então, basicamente, eu pego esse processo. Então, eu falei assim, eu gosto de falar que eu sou filho do agro, e literalmente eu sou. Né? Meus pais, eles trabalharam 30 anos e moraram 30 anos no mesmo sítio. Eu cresci, meus pais eram granjeiros e funcionários. Né? Ganhavam, sei lá, nem um salário mínimo por mês, né? E vieram lá, eu vi aquilo lá e falei, cara, isso aqui não é pra mim. E aí, à medida que eu fui crescendo, né, eu fui estudando, eu sou, né, o único que tem hoje formação superior, né? Na verdade, tem mais 2 filhos agora que tem, e é o próximo passo meu que eu fazer o mestrado, acho que vou ser o único da família, né, com mestrado. E aí, quando eu comecei como técnico, né, eu trabalhei no frigorífico como auxiliar de produção. Então, eu sei o que é pendurar frango, o que é afunilar frango. Na prática. Você viu o processo. Eu vivi o processo. Você viveu o processo. Eu vivi o processo. Legal, e aí, depois eu trabalhei como técnico de segurança, fazendo, né, o que eu faço hoje, só que o técnico ele é prático, não faz gestão. E aí, à medida que eu fiz, né, a engenharia de segurança, hoje fui fazendo a gestão, agora eu faço gestão disso. Então, assim, é muito diferente, sabe? Porque eu, né, além disso, tem formações técnicas, né? Além de técnico de segurança, eu fiz técnico em eletrotécnica e técnico em mecânica. Para me dar embasamento, para me entender NR12, para me entender NR10, para me conseguir conversar É muita coisa. a mesma linguagem dos engenheiros que fazem os projetos. Eu tenho certeza que todo dia você aprende uma coisa nova, então. Porque deve surgir principalmente ensinar. Porque deve surgir alguma coisa diferente que você precisa dar e buscar informação para daí fazer isso. Sim, é o que você falou, eu acho bem bacana, porque hoje, né, o que eu faço? Então, à medida que eu fui estudando, existe a questão da tributação. Né? Toda empresa, ela é obrigada, quer dizer, para não falar que toda empresa, tem algumas exceções, né, as que não têm fins lucrativos, né, MEI, enfim, algumas rurais que tem algumas exceções, mas a lei ali, 8.212 de 91, ela versa que as empresas são obrigadas a financiar o seguro acidente de trabalho, que era chamado assim, né, hoje já se chama GILRAT, que é o grau de incidência de incapacidade laborativa relacionada ao trabalho. Né? Esse nome bem grande é assim, eles classificaram. Então, né, tem o decreto que veio depois, né, legislando sobre esse tema, né, que abriu o leque. Então, tem um anexo 5 desse decreto que ele tem lá os graus de risco. Então, dando exemplo vou pegar a Pluma, por exemplo. Então, lá eu tenho empresas de recria. O que é recria? São as avós que a gente chama. Então, a galinha que vem importada é a primeira que cria os ovos, depois ela vai para a grande produção, que vai botar. Então, essas primeiras avós, elas não botam, elas só para segundo processo para produzir as filhas que realmente vão produzir os pintainhos. Então, essa empresa, ela é grau de risco 2, lá nesse quadro. O que isso significa, Cleiton? Significa que ela vai pagar 2% do que a empresa paga, tá, do valor dela de contribuição, remuneração. Como assim? Então, eu vou dar um exemplo prático que eu gosto de pegar onde estão os maiores expoentes. Então, eu pego um frigorífico que tem 2.500 funcionários, colaboradores. A folha salarial de um frigorífico desse vai ter aproximadamente 6 milhões de reais, mensais. Então, eu posso pagar, a lei me obriga, olha, é 3%. Mas o que aconteceu? O governo, para incentivar as empresas a investirem em saúde e segurança, criou o FAP, que é o fator previdenciário. Então, ele é um bônus versus malus. O que é isso? Eu parto de 3. Só que se eu não tiver acidente e doença, eu posso pagar só metade disso, que é 1,5. Só que se eu não cuidar disso, eu posso pagar 6. Então, se você pega uma folha salarial dessa, o que eu fiz esse trabalho, apresentei para a direção. Olha que legal isso. Qual que foi a média? Só para concluir o contexto. Mais ou menos a folha de 6 milhões. A gente pagava aí em torno de 2 milhões anos, e poderia pagar apenas 600 mil. Então, eu tenho uma possibilidade de economia em um CNPJ de 1,5 milhão de reais. Além de não obter um processo.
Que vai além. Isso que eu acho legal, porque é uma lei, então é uma lei que tem que ser seguida, mas existe um benefício para aqueles que a cumprem de maneira eficiente. Exatamente. E para aqueles que não cumprirem, multa. O que se todas fossem dessa forma, a gente teria funcionaria. É uma questão da cultura. Então, as empresas buscam ali o benefício de estarem completamente irregulares para pagar menos imposto, menos taxa e assim por diante. Que bacana, isso é bem... Isso aí eu achei E uma das interessante. suas lutas, Cleiton, é que o carro reconheça isso, né? Conta pra nós um pouquinho também disso. Exatamente. Então, assim, ali em janeiro, mais ou menos, começou, daí eu abri uma empresa para trabalhar com treinamentos. E como eu fiz especialização em higiene ocupacional e perícias, né, eu comecei a falar, né, todo mundo, às vezes muitos técnicos, muito dinheiro entrava em contato. O que eu faço aqui? O que eu faço lá? Daí, em um daqueles dos meus contatos ali em janeiro, o engenheiro Rodrigo, que é da Copacol, colega meu, tirando dúvida, daí ele falou, Cleiton, a gente foi atrás de alguém que estava no Ciscope, daí o Ciscope é como se fosse o serviço S do cooperativismo, e não tinha ninguém cadastrado que sabe sobre o tema, a gente não conseguiu. Eu falei, tá aí, cara. Precisa, daí Na falei, verdade, "Por que você tem, só não escreve?" estava cadastrado. Né? Daí eu fui atrás de abrir uma empresa, né? Comecei com um MEI, cadastrei, aí demorou um tempo, só saiu agora, dia 29 de abril, né? O processo final, que demora um pouquinho dentro do Ciscope, e aí eu fiquei, né, credenciado. E nesse meio tempo eu falei, como que eu vou, né, me divulgar? Aí eu precisava me explicar que eu era engenheiro de segurança, como assim? Né? Mas assim, eu não julgo, porque a minha briga do CAL é, você é meu conselho, você tem que fazer postagem, você tem que falar que eu tenho essa atribuição, não eu ficar falando. Fui em instituições de ensino, eu falei, olha, né, inclusive falando disso, só um pouquinho, né, estamos com um projeto aqui, por exemplo, aprovar higiene ocupacional, perícias e tributação do FAP, uma especialização na FAG, para sair no próximo semestre. E aí, daí quando eu fui falar, eu expliquei para eles como funciona, porque não é comum as pessoas verem arquiteto exercendo a engenharia de segurança do trabalho. E aí foi onde eu comecei a fazer contato, né? Liguei no CAL PR, liguei no CAL BR, não me responderam, daí comecei a fazer postagem, enfim. Aí um abençoado lá que me tornou meu amigo, entrou em contato, né, e falou os caminhos, falei, não, deixa para mim que eu vou fazer o que eu posso aqui. Aí falei com conselheiros, enfim, até que eu fiquei sabendo, perguntei para ele lá, ele disse que ele realmente vai para a pauta, pelo menos no CAL Paraná, para aprovar a câmara provisória de engenharia de segurança, que basicamente reúne pessoas para discutir isso, porque assim, é um universo. Ah, tá, mas a tua especialização, você conseguiu fazer registro no conselho? Não, normal, né? Tá. Achei que também não. Não. É só o reconhecimento mesmo, porque é difícil você, né, tem lá uma formação e não tá... Como é que você vai... sei lá, vai assinar um RT depois. É que eu matei uma briga tanto de fazer casinha. Entendeu? Tipo, quando tem tantas coisas que o CAL também poderia... Olha o leque de opções que o formado, que o estudante, ele tem de possibilidade. E o pior, né, na nossa graduação, que foi o que eu falei assim, eu já entrei, eu era técnico, entrei sabendo o que era a segurança do trabalho, como funcionava. O arquiteto que faz isso, muitos desconhecem. Sequer que tem atribuição e o que é isso. Porque eu não tenho isso na grade curricular. Né? O que custava colocar ali 6 meses para mim saber o que é. Às vezes, Existe essa área de atuação também, Uma né? breve orientação, né? A gente comentou com o César, que foi um professor que veio aqui também, nosso associado, veio participar de um pod. Mas se a gente fosse para aprender tudo que a profissão nos oferece, a gente não sairia da faculdade nunca, né? Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Mas o incentivo vindo ali do conselho, principalmente, para que as pessoas pesquisem isso, vão atrás, é importante. E a gente não vê muitas coisas relacionadas a isso, né? Tá nessa briga de casinha, de colocar placa, de não sei o quê, de tirar placa, põe placa, tirar placa, põe placa. Até da própria atuação, né? Teve ali, né? Perdão aí o CREA, né? Que tá bancando, mas teve quando se saiu o CAL, que era uma atribuição somente de arquiteto, projeto arquitetônico. Ou a execução da obra, no caso. Então, mas quando, na verdade, vamos todos fomentar todas as atribuições que os profissionais podem atuar. Até porque sozinho a gente não vai fazer. Você precisa ter outro profissional trabalhando contigo, a Bruna, você, eu. Então, tem que trabalhar um corpo técnico, né? Tem que ser uma equipe. É igual uma cirurgia. O médico, ele é uma cirurgia de coração. Tem o cardiologista lá, mas tem o anestesista, tem o antagonista, tem o enfermeiro, tem o auxiliar, tem não sei mais o que. O projeto em si, a área da arquitetura e engenharia é a mesma coisa. Tinha que ter todo mundo junto. E se ajudasse, se fomentasse, o pessoal saberia um pouco mais.
A questão da engenharia de segurança, né, se vocês me permitirem, mas o que acontece? No Brasil existe a ABHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. É como se fosse a OAB de quem faz direito. Então, assim, você faz engenharia de segurança do trabalho, que é uma especialização, você tem uma matéria de higiene ocupacional. Sinceramente, sai de lá sem saber nada de higiene ocupacional. E hoje é a principal área da engenharia de segurança para o engenheiro, porque ele precisa saber disso. Eu, particularmente, não contrato engenheiro se ele não souber de higiene ocupacional, né? Porque daí eu vou ter que fazer o trabalho dele. Então, e dentro da ABHO, né, ela tem um processo bem crítico, você tem que comprovar que você exerceu pelo menos há 2 anos, tem especialização para aceitar, para você ser filiado. Depois de você ser filiado, tem que demorar 6 meses para você fazer uma prova escrita, não tem questão de múltipla escolha, é cálculo, você vai fazer lá, inclusive eu vou fazer agora em agosto, no congresso que a gente vai ter, e aí eles emitem a certificação para aqueles que passam. Então, isso garante uma transparência que o profissional realmente é bom naquilo que faz, né? Em higiene ocupacional. Eu, particularmente, quando eu preciso de algum material, né, eu vou pegar uma planilha de cálculo, que às vezes não dá tempo, você não vai ficar fazendo tudo, né, nem sabe, tem alguém, não, as pessoas que vendem planilha, né, sei lá, cálculo de calor, ruído, que existe, eu vou lá ver se ele é associado à BHO. Quando ele me passa credibilidade, aí eu compro, coloco lá os cálculos e confiro, faço manual. Falo, não, beleza, tá certo. Mas legal. Então, assim, vamos agora filtrar ainda mais a atuação do ocupacional. Aqui no escritório de arquitetura, que os profissionais e engenharia, né? Os profissionais trabalham e desenvolvem projetos. Qual que é a atuação, então, do ocupacional lá? A questão da higiene ocupacional é que, primeiro, assim, existe, né, a legislação, a CLT que criou isso, depois da CLT, né, ela veio falando que o Ministério do Trabalho iria colocar lá o rol dos agentes, né, que fazem parte. Então, assim, eu tenho que seguir o que o Ministério determinou, que é. Então, é um pouquinho confuso, porque eu tenho a legislação prevencionista, a legislação que fala sobre insalubridade, que é a NR15, e a legislação que fala sobre aposentadoria especial, que é o Decreto 3048 da Previdência Social. Então, o higienista ocupacional, ele precisa saber disso. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Frio. Frio, ele é um agente físico que ele está no anexo 15 na NR15, em um de seus anexos, mas ele não consta no Decreto 3048. Que é o decreto da aposentadoria especial. O que isso significa? Nesse caso, se eu não estiver protegendo ele, né, que daí tem a hierarquia das proteções, né, que primeiro vem a engenharia, coletivas, administrativas e por último EPI, mas enfim, se ele estiver exposto, ele pode caracterizar a insalubridade, mas ele não pode caracterizar a aposentadoria especial em nenhuma hipótese, porque ele não está listado no rol, ele não foi considerado pelo legislador. E na esfera prevencionista, a NR9, ela manda eu olhar, né, na verdade ela sugere que eu olhe a CGH, né, que é a Associação Americana, que daí tem uma legislação super avançada, e aqui no Brasil, né, a ABHO é que compra esses livretos, eles vendem atualizados, então a legislação deles é muito, mas muito melhor que a nossa do ponto de vista prevencionista. Então se a gente pega um agente, sei lá, tipo na amônia, né, não me lembro de cabeça da CGH, mas na nossa legislação, a amônia ela é 20 partículas por milhão. Você pega um aparelho, uma bomba e vai lá coletar. Ok, lá na CGH talvez isso está 2 partículas por milhão, né? Não sei se esse não me lembro de cabeça. Estou só fazendo aqui uma analogia. Mas por quê? Porque a CGH estuda consistentemente. Todo ano eles atualizam o livreto. Não quer dizer que eles atualizam todos os riscos, mas eles atualizam os principais. Então, por exemplo, a CGH tem um posicionamento sobre frio que aqui no Brasil não é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E direito, quando você vai fazer a próxima pergunta? Por exemplo, para o técnico de radiologia, isso envolve alguma coisa do seu trabalho ou não? Sim. Eu acho que talvez eu entenda de uma maneira mais fácil se você puder explicar essa parte. Para você ter uma ideia, quando a gente fala técnico de radiologia, ele está exposto a algum tipo de radiação. Então nós temos as radiações ionizantes e a não ionizantes, né? Então, quando a gente fala de radiação ionizante, é que elas têm capacidade de ionizar a célula. Então por isso que ela é capaz de causar câncer, né? Cancerígenas e tudo isso. mais. Tá. A não ionizante é que ela não é. Então o técnico de radiologista, normalmente ele vai ganhar o quê? Periculosidade. E aí eu vou para NR16, que é outra norma, né? Porque tem uma lei que fala que quem trabalha exposto, né, nessa condição, com ionização, ele vai receber periculosidade, independentemente da exposição. E a carga horária dele de trabalho também é diferente, né? Mas aí, sobre a carga horária, já porque tudo que envolve questão de radiação, nós temos que olhar a legislação que versa sobre isso, que sai do escopo até da norma regulamentadora do trabalho e vai para a norma de radiação. Esqueci agora o nome enfim, da esfera federal que controla. É como se fosse explosivos, né? O exército ele tem que controlar tudo. Eu acho que da Anvisa, não é?
É a Anvisa, mas não, acho que não é a Anvisa, é um outro órgão do governo que me fugiu da memória agora. Senem. O Senem, isso. Então o Senem, ele que legisla. Então as pessoas que trabalham aqui vão estar expostas de tal forma. Aí você segue aquilo ali e faz a avaliação ocupacional conjunta para saber se realmente ele não está adoecendo. Tem um aparelhinho que coloca para saber o tanto de radiação que ele está absorvendo. Uma curiosidade legal, gente, é que, por exemplo, o técnico do raio-x, se ele trabalhar, ele só pode, com 15 anos de carteira, por exemplo, de trabalho, ele pode se aposentar. Porque o risco dele é muito alto, o risco de saúde é muito alto. Acho que é isso mesmo, né? Isso é aposentadoria especial, entra na legislação previdenciária, que eu disse, é no decreto 3048. Então, quando a gente fala em aposentadoria especial, eu tenho ela em 15, 20 e 25 anos, dependendo do agente. Então, a maioria deles, mais de 90%, são agentes que são 25 anos. Que daí vem, por exemplo, ruído, calor, vibração. Já outros, como a radiologia, que é uma legislação específica, que se diz é 15 anos, mas ele tem uma legislação específica para aquela profissão. É diferente, meio que igual você compara quando eu tenho periculosidade. Vamos dizer, tem os profissionais que trabalham, às vezes a pessoa fala assim, nossa, quem trabalha armado, então, sei lá, em condomínio, tem direito à periculosidade. Não. Na legislação fala que a pessoa, além de trabalhar armada, ela tem que ter o curso, ela tem que estar credenciada na Polícia Federal e trabalhar numa empresa. Então, o fato de ele trabalhar armado não caracteriza periculosidade. Ele tem que seguir todos os critérios que a legislação preconiza. E você faz essa análise da empresa, o que é que se caracteriza como aposentadoria especial, insalubridade? Porque eu acredito que tem a máxima, sei lá, uma pessoa que trabalha numa padaria. É quente, tá, mas você tem que fazer esse controle de temperatura, até que temperatura é insalubridade, até que temperatura é aposentadoria especial. Tem essa análise? Tem esses máximos e mínimos? Você já entendeu o contexto. Então, aproveitando, eu acabei de fechar aí com a Copavel, a cooperativa, então me inscrevi, eu fui o primeiro. Respondendo a sua pergunta, eu fiz um ciclo, que eu chamo de ciclo SST, que é Saúde, Segurança e Tributação, na área relacionada a acidentes e doenças do trabalho. Então, por quê? Eu começo falando de insalubridade, como eu disse, então a insalubridade, quando eu falo, na verdade, a higiene ocupacional é a esfera prevencionista e a insalubridade. Aqui eu abordo e falo, dou uma introdução para o pessoal sobre esse tema, 40 horas, uma semana. Na segunda semana, eu vou falar de gente perigosa. Eu vou falar o que é, como caracteriza periculosidade, energia elétrica, explosivos, inflamáveis. Temperatura, não sei mais o que é. Temperatura não entra porque é uma legislação, por isso que eu falo, é só o que está lá. Entendi. E aí, no último, eu entro na tributação e você diz, por exemplo, do calor. Olha como funciona a legislação. Então, se eu pegar a insalubridade, o que eu não gosto é que as empresas, geralmente, elas têm o olhar de achar que insalubridade é um benefício. É uma coisa porca. É um benefício. Daí eles vão lá e colocam isso como parte do salário do funcionário. Só que o que às vezes os profissionais, colegas de profissão não sabem, é que eles não vão atrás de um número. Gente, qualquer lugar que você tiver é número, tomador de decisão, que é gerente, superintendente, diretor, você precisa mostrar número para eles. Se você provar que você consegue fazer segurança economizando, cara, melhor dos mundos. E é isso aí que a gente precisa fazer. Então, quando fala em insalubridade, por exemplo, vamos pegar a insalubridade de 40%. Quem trabalha em hospitais, por exemplo, em áreas de UTI, que daí as pessoas com doenças... Risco tem tanto. Tá. Então, lá eles ganham insalubridade de 40%, que vai dar mais ou menos R$500. Mas aí eu vejo umas coisas que é de chorar, porque daí hoje a gente tem pouca demanda, na verdade, assim, poucos profissionais que têm capacidade técnica de avaliar corretamente, e tem muitos peritos por aí nas várias do trabalho, que eles vão lá e caracterizam de forma errada do meu ponto de vista, falando como engenheiro e como biólogo. Por quê? Então, só para fazer uma analogia, eu estou trabalhando no agro aqui, vou pegar um frigorífico. O pessoal que corta lá o pescoço da ave ou que pendura a ave, eles vão lá e caracterizam como risco biológico, porque... Mas isso vai de cada profissional caracteriza, então não tem uma norma que especifica isso é tal, isso não é, isso... Não, tem, só que eles não... É assim, eu tenho alguns agentes aqui no Brasil que são quantitativos, aí para mim saber caracterizar eu tenho que fazer a medição, e tem alguns que são qualitativos. Então vai da interpretação do profissional. Que daí é meio que então, opinião. Mas não é opinião, é falta de conhecimento técnico. Porque assim, na minha visão, se você pega a NR14 que fala sobre agentes biológicos, ele fala assim, pessoas que trabalham para caracterizar a insalubridade, tá? Pessoas que trabalham com agentes infecto-contagiosos nas atividades. Aí tem as atividades.
Pessoas que trabalham com atividade com pérfaro, né, como é que é, infecto contagiante nas atividades tais, ilícita. Né? Daí eu vou te dar um exemplo. Aí tem lá vísceras, né, ou fezes, enfim, excrementos de aves. Aí tem contato, eles vão lá e falam que é insalubre. Mas a primeira regra é infecto contagioso. Aí eu te pergunto, nós acabamos de falar aqui de biossegurança. Cara. A biossegurança dessas aves, eles começam a ser vacinados em ovo, no incubatório. Eles já são imunizados dentro do ovo. Depois que vai para a granja... já não se enquadraria nisso. Então já é uma questão da falta do conhecimento. Exato. É a pessoa que acha que é só ler que vai saber fazer, que é um grande problema, né, que hoje a gente tem. A pessoa acha que só ler um negócio ela vai ter lá todo o know-how que precisa, e daí acaba fazendo uma classificação que é errada. E daí, às vezes, o empresário está pagando caro por isso. Ou às vezes acaba prejudicando até o funcionário também, né? Aí você tem as duas situações, aí só para dar um exemplo da questão da insalubridade. Aí beleza, eu vou pagar pelo frio, vou dar um exemplo pelo frio. O pessoal ganha frio, que é 20%. Vai dar e hoje R$260, se for ver, que é em cima do salário mínimo. Beleza, só que eles acham que é só isso, não é? Porque a insalubridade, ela tem natureza, né? Ela tem natureza salarial. O que é isso? Ela tem reflexo sobre tudo. 13º, férias, hora extra e por aí vai. Isso quer dizer o quê? Que você... Uma classificação errada. Ou você pagando achando que é benefício, ao invés de você estar pagando 250, na verdade você está pagando quase R$600 por funcionário. Né? Um pouco menos, 520, sei lá, mais ou menos nessa faixa. Por quê? Porque vai acrescentar 70%. E normalmente o gerente e os diretores, os donos de empresa não sabem disso, porque ninguém falou isso para eles. Como é que você sabe, Cleiton? Porque daí eu tenho que conhecer um pouco de DP, eu tenho que conhecer de RH, eu tenho que saber lá na folha qual que é o evento que o RH lança, como que eu subtraio essa informação. Ali, né, eu consigo provar, olha, está aqui, né, o que foi pago, que realmente foi recolhido. Então isso está dentro de um evento hoje, né, com o evento social, é o DP que faz esse lançamento. Né? Então, se entender de diversas áreas para você poder fazer todo esse processo. Então, por isso que eu criei essa trilha, né, e fechei com a Copavel aí, cooperativas, né, tô apto, se quiserem aí se quiserem ter aí, né, o SESMIT trabalhando realmente proativamente, estrategicamente, podem contar comigo, principalmente no sistema sênior, que eu conheço ele do começo ao fim. Mas é isso, então assim, eu como segurança do trabalho, às vezes o que eles falam? A gente trabalha muito individualista dentro das empresas. E aí você tem o SESMIT, por exemplo, tem o DP, e tem ainda o escopo do advogado tributarista, né? Que ele também precisa estar nesse processo quando eu falo em tributação. Aí eu venho aqui como engenheiro, coloco lá o código que vai para o E-Social, que tem que recolher 20%, por exemplo, ou 25%, exemplo do ruído, né, que está em voga aí, né, está cheio de, por causa do STF quis legislar, enfim, mas aí é causa jurídica, é outra coisa. Mas aí eu vou lá como segurança do trabalho e coloco a opção que tem que recolher. Não, eu, engenheiro, reconheci que tem que pagar. E aí o pessoal lá do DP não recolhe, porque é outro evento em outra área dentro do sênior, que é no módulo de administração de pessoas. Aí você tem dois eventos, a segurança falando que tem que recolher e o DP que não está recolhendo. E a Receita Federal não é alguém que está lá olhando, isso é um subcomputador, é uma inteligência artificial. Né? E aí, alguém vai pagar o pato, né? E assim, a legislação previdenciária, ela tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, assim, o E-Social começou em 2019. Né? Então, para quem não está fazendo as suas partes, esperem que até o ano que vem vai chegar muita notificação. Cleiton José dos Santos, eu quero te parabenizar, porque você é o primeiro profissional que vem aqui no AiaCast que eu não tenho vontade nenhuma de fazer o que você faz. Meu Deus, é cara. Muita coisa. Que porra, né? Tipo, isso é o mais legal das atribuições. Cara, tem. Eu já viajei aqui na minha... Ai, meu Deus, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu gosto de outras coisas. Eu fiquei pensando, é sério que tem gente que trabalha com isso? Cara, Que legal, desafiador, muito diferente. Faz quantos anos você está formado? Assim, como eu comecei como técnico, foi lá em 2009, né? Mas que eu comecei a me dedicar mesmo nessa área de higiene ocupacional, né? E junto, estudando e aplicando a tributação, faz 4 anos mais ou menos. Mas não foi só isso, quando eu trabalhei lá. É recente, né? Quando eu falei para meu tema em 2016, né? Que lá tinha que apresentar uma tese, que eu fiz o meu curso de engenharia de segurança, já foi sobre isso. Foi a diferença entre a legislação previdenciária, né, trabalhista e prevencionista. Então, eu já comecei lá sobre isso. E por que tu fez a arquitetura em vez de fazer engenharia daí? Então, lembra que eu falei para vocês que meus pais eram agricultores, né? Eles não tinham dinheiro para pagar. Daí eu financiei, eu fiz o FIES, fui um dos beneficiados naquela época. E lá em Umuarama, na Unipar, só tinha arquitetura. À noite. Legal, Aí, quando eu ingressei,
Naquele ano eles abriram, por exemplo, agronomia, mas aí eu já tinha entrado em arquitetura. Aí eu tinha que sair arquiteto. Entendi. Cara do céu. Nossa, bem diferente mesmo. A gente Além dele perguntou- elencar todas as políticas. Que a gente precisa. Não. A gente tava falando num outro podcast esses dias. Qual foi a formação mais diferente que você tinha visto, né? Acho que era essa a pergunta, né? Qual foi a arquitetura mais diferente? Né? Eu Um acho tipo que de arquitetura acho que é diferente. isso. Eu acho que essa é a mais diferente. Acho que é isso. E o pior é que assim, a arquitetura ela ajuda. Eu achei que eu não ia usar a arquitetura, mas eu uso ela muito no meu dia a dia. Porque como segurança do trabalho, você tem que ter uma visão prevencionista. E aí uma visão projetual. Por exemplo, às vezes teve uma demanda. Esse dia me chamaram, eu fui numa filial. Chegou lá, o pessoal estava com umas ideias bem estranhas de o que precisava fazer para construir uma estação ali para o pessoal ficar em cima segura. Daí eu comecei a olhar, cara, bati o olho na arquitetura. Tudo modular. Eu falei, viu, para que vocês estão querendo fazer isso aí? Constrói 2 modelos. Pronto, vai só tirar daqui e colocar aqui. É a mesma medida. É a mesma coisa, a mesma Aí o engenheiro questão de dimensionamento, tudo. Cara, olha só, é muito louco. Aí o engenheiro mecânico falou, você tem razão, né? Foi lá, pegou o projeto, pronto. Aí então fomos confeccionando. Então, normalmente as pessoas, né, dentro das empresas, eles fazem os projetos e não envolvem a segurança. E quando você tem a arquitetura, então, você tem o olhar, porque quem faz pensando no processo. Um exemplo, engenheiro de produção, engenheiro, né, mecânico, enfim, eletricista. Eu não, eu vou olhando, né, aqui vai ter uma pessoa que vai passar ali, vai ter uma pessoa que vai subir aqui. Você junta o processo com a infraestrutura do lugar. Exato. Com a necessidade de espaço, onde tem que E o ficar futuro o quê. também. Exatamente. Que pode não interferir agora, mas futuramente. Futuramente. E desafios é legal, não sei se vocês já fizeram, né? Você tem a formação também de engenharia civil. Quando eu trabalhei em Rondônia, eu era arquiteto e lá eu estava como coordenador da obra. Era uma obra bem grande, nem de transmissão que estava fazendo lá. E aí a gente construiu uma usina dentro do nosso canteiro de obra. Nós fazíamos o nosso concreto para ir concretar, né, os pés ali, a fundação das torres. E aí a gente tinha um engenheiro... Que história recente que a gente ouviu que a pessoa... O era Zudrabic, não era? o cara que construiu a ponte lá. Ah, o Isa. O Isa, é verdade. que lá na própria obra mesmo, eles faziam o concreto, fizeram todas as vigas protendidas. Que cidade de Rondônia, porque era pro Hamilton Presidente tá Médici. aqui. Presidente Médici, Onde daí fica isso isso? a gente fazia isso e Não sei. nossa, não estamos perdendo muita coisa, mas enfim, porque lá é meio complicado. Mas assim, foi um desafio porque nós não vemos isso na nossa graduação como arquiteto, não vemos. É muito superficial. E aí tinha um engenheiro civil, ele fez e começou a dar problema de concretagem. O caminhão betoneira começou a ficar distante, né, ali, estava demorando, o concreto estava dando pega dentro da betoneira. Secando, E eu já. falei, meu Deus, aí eu fui lá, falei, cadê a carta atrás que você fez? Aí ele me mostrou, eu falei, daqui, eu vou refazer ela, beleza. Aí fui, peguei os aditivos, estudei os aditivos, estudei o tempo que o caminhão deslocava, refiz e entreguei lá. Fui lá Tem trajetória, hein? Vou te falar. Conversei com o operador de usina, falei, ó, faz esse traço aqui e coloca esse tanto de aditivo, beleza? Ele falou, beleza, acabou o problema. Daí eles chegavam lá e não perdiam concreto. Você é bom de número, então. Você tem uma noção de quantas pessoas existem no Brasil que fazem o que você faz? Ou tem uma estimativa? Tem uma... Pra falar a verdade, que nem daí. Mas o que eu gostava mesmo era engenharia de segurança, né? Porque isso aí precisava de alguém e por acaso eu falei, não, eu tô aqui, eu vou ajudar. Eu voltei para a engenharia agora. Por exemplo, eu não conheço muitos arquitetos, né? Dentro do CREA, daí eu chego hoje, eu estou na BHO, a maioria, não tem ninguém arquiteto urbanista que é engenheiro de segurança e está lá na engenharia ocupacional. Aí o pessoal fala, por que você não vem para o CREA? Por que você não é? Eu falei, não, mas é porque eu não quero ir para o CREA, eu quero ir para o CALME presente. Eu falei, é por isso que eu fico incomodado e estava aí falando com os conselheiros. O CREA tem a mútua. O CREA tem mútua e paga bem legal nós aqui para incentivar esse tipo de conhecimento. Assim, a gente, e é legal ver os engenheiros, o que tem de engenheiro que conversa comigo para pedir explicação, e nesse caso, porque nas obras eles ficavam incomodados, na verdade, que eles tinham um arquiteto que sabiam mais com eles da área de construção civil, né? Tinha os casos cômicos nessa obra aí, pegaram um engenheiro civil recém-formado para fiscalizar nós. Aí tem as pastilhas de separação, né, os espaçadores. E quando você faz fundação, tubulão, né, que é direto, você precisa colocar espaçador, seja ele de plástico, enfim, ou pastilha que você faz, né, ali em obra mesmo, para não deixar ter contato, né, para que ela não venha deteriorar. O cara veio falando que aí a gente preferiu, a gente fazia elas de cimento, né, só com argamassa. E a engenheiro civil veio falando se a gente tinha feito o teste, se ela dava, se ela conseguia resistência lá de 20K, que era o que previa o concreto da base. Eu falei, jovem, aí também não, né? Isso aqui é força barra. Sei que você não gosta muito de arquiteto em obra, mas isso aqui é só espaçador, a função dele, E não até é por toda essa estrutural. questão da falta de experiência, né, do profissional. Então, não é
Mas que loucura. Tá, e uma outra curiosidade que eu acho que depois, não sei se alguém mais vai ter uma pergunta, mas você tem ali um número de qual foi o cliente que você, nesses 4 anos ali que tu atendeu. Hoje você tá na Pluma, beleza, mas que você atendeu e que você, tipo, economizou pra caramba por conta dessas folhas de pagamento, etc, ou não? Na verdade, assim, o que acontece? Quando você tá CLT, eu sempre fui seletista, né? Mesmo enquanto engenheiro. Então, eu tive passagem primeiro pelo Grupo Mufato, né? No varejo, fiquei 1 ano, depois fui para Copacol, onde lá eles tinham iniciado um trabalho assim. Mas quando você tá dentro das empresas, é difícil você ter voz, porque normalmente... Sempre tem alguém superior, né? Você responde aqui, gerente. Então, vamos dizer, talvez um gerente de RH. E aí eu tenho que tirar o chapéu para o nosso gerente de RH aqui da Pluma. Por quê, né? Isso não foi visto antes. E quem está lá há muito tempo, o gerente de RH normalmente, ou gerente administrativo, quem quer que seja que o gerente responde, ele corre o risco de o quê? A hora que você apresentar esses números, a diretoria vai falar o quê? Por que você não viu isso antes? Por que só agora você está me trazendo isso? E às vezes, né, as pessoas não querem tomar esse tipo de repreensão. Quem está no cargo. Então, quando está seletista é difícil. Aí, quando eu cheguei na Pluma, que eu vim com a missão, né? A Paula, minha coordenadora, fez a proposta. Na época eu estava no Copacol. Ela falou assim, Cleiton, pode vir. Eu falei, eu vou. Só que eu vou para fazer um projeto que vai ficar um diferencial. Eu preciso de autonomia. Porque não adianta nada ter o conhecimento que eu tenho se eu não tiver autonomia. Sim, não poder usar. Se só mais um ali dentro da... Então foi aqui... Só uma mudança de emprego, né? Aqui eu peguei o processo praticamente do zero. E tem 2 técnicos que me ajudam, ensinei eles, técnico de segurança do trabalho. Nós construímos tudo do zero. Então hoje com quase 2 anos, né, que eu estou na Pluma, só que 3 CNPJs, como eu disse. Em 3 CNPJs foram 20 milhões em 7 anos que eles poderiam ter economizado. Né? Daí eu falei assim, não precisa falar nem mais nada. Em cima disso agora é fazer todo o levantamento. Mas isso é legal porque eu fiz numa empresa, igual eu falo assim... Tem um antes e um depois, tem um parâmetro, tem uma amostragem, tem número, porque o pessoal quer ver número, né? Número, e assim, eu falei, eu consigo bater o olho e transformar aquilo em número, porque daí eu chamo a atenção da produção. A produção não adianta você falar, o trabalhador, né, tem que fazer a prevenção dele, tem que segurar. Cara, negócio de produção, é número. A produção é número. Agora mostra, que assim, é isso que eu acho que a higiene ocupacional, a engenharia de segurança tem que aprender. Não é falar, porque a norma manda. Não, cara, não é porque a norma manda. Tem muitas maneiras de você mostrar que você vai fazer a segurança economizando. E isso é um dever seu enquanto profissional. Porque daí aí você vai ser um profissional diferenciado daqueles que só quer cumprir norma. Aí você não entrega resultado nenhum. Então a gente foi construindo. Só faz um copia e cola e tá ok, né? Exato. Muito bom. Bem diferente, bem trabalhoso. Eu também não faria. Não, é que o meu... Pensa aprender tudo isso do zero. Eu vou falar... Misericórdia. A Lari fala que o que eu faço é chato, mas agora eu acho que ela descobriu uma coisa aqui. Não é muito mais chato. É muito mais chato. Tem que gostar. Mas pra quem gosta, Cleiton, então eu acho que... Exato. Passa um recado aí pra galera de casa. Como te procurar, como te achar, como entrar nesse mercado e... Então, vai ter merchan. Então, galera, me seguem aí, né? Meu Instagram é Cleiton Santos, segue HO. Né? Lá no LinkedIn eu tô Cleiton Santos, né? Engenharia e higiene ocupacional. Então, me sigam nas redes sociais, estou direto fazendo postagens para ajudar. Então, assim, como eu tenho muito conhecimento, né, foi aquilo, eu fui vendo que falei assim, não adianta nada eu ficar aqui com muito conhecimento se a galera não me conhecer. Elas precisam saber que eu sei para poder compartilhar. E as empresas aí, principalmente a do Paraná, estou no Ciscope e estou aí para ajudar todos os profissionais. Né? Quando você não está, porque o intuito aqui é passar curso, é transmitir conhecimento. E aí eles não te veem como, né, um adversário, aí eles te veem como aliado. Quando você começa a fazer isso, por exemplo, dentro do próprio nicho, aí, não, esse cara aí vai querer tomar meu lugar. Então não é isso. Né? E estamos aí desenvolvendo, né? Já vou ter um curso também, vai acontecer, né, de higiene ocupacional aqui na FAG, na verdade lá em Toledo. Né, vou ter um curso modular de higiene ocupacional. O primeiro acontece no sábado, no dia 5 de junho. Então venha comigo, vamos conversar sobre higiene ocupacional, agente físico, ruído. E aí tem uma legislação aqui. 5 de julho. Junho. 5 de junho, tá? Logo aí. 5 de junho é quarta. 5 de junho é quarta, não. Não. Eu acho que é 8, verdade. É 8 de junho. Obrigado, ó, já ia colocar a data errada. Né? É que o meu aniversário é dia 5. É dia 8 de junho. 8 de Sabe junho, o que é dia 5 de junho? Eu confundi as datas. Eu vou estar em Curitiba, de manhã eu vou visitar o CAL. e à noite eu vou participar do encontro da DHO. Isso é na quarta. Eu volto na quinta e no sábado acontece o curso. O curso. Muito bom. Certo, então, todo mundo, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de casa. Se tiverem dúvidas, perguntem, deixem os seus comentários.
Não esqueçam de deixar teu nome aqui também no comentário e a tua profissão. E nos vemos em outro curso, em outro podcast, quer dizer, Aprendendo muito. aprendendo muito. Já tá querendo fazer o curso. ó.